Aleluia. Salmos de número 37, nós vamos ler agora. Deus é grande e maravilhoso, a partir do número 1 de Salmos e até o versículo de número 7. Amém? Diz na minha versão: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo o fará. E ele fará sobressair a justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, Luiz. Deus te abençoe. Aleluia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz, e nós falamos um pouco agora no início também, sobre os frutos que nós ministramos na semana passada. E eu gosto muito de uma versão que é uma versão que se chama A Mensagem. Essa Bíblia, um vocalista de um grupo aqui da Irlanda, aceitou Jesus e começou a ler essa Bíblia e disse que ficou apaixonado por ela. E realmente ela tem uma linguagem gostosa de se ler para o coração. Não é propriamente a versão original de que a Bíblia quer nos trazer quando nós vamos fazer um estudo. Mas na minha Bíblia, nessa versão da Mensagem, no Salmo 37, no versículo 1, ela diz o seguinte: não se preocupem com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve, os ímpios secarão como a grama cortada, e murcharão como flores ao sol. Faça um seguro com o Eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu, que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto do Pai e terá parte no que há de melhor. Abra-se completamente diante de Deus. Não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Legitimará a sua vida à vista de todos, e como o sol do meio-dia, declarará a sua inocência. Eu gosto dessa versão, ela fala um pouco ao nosso coração. E como a mensagem hoje é para o coração, eu quero dizer aos irmãos que todos nós temos um coração. Embora às vezes o nosso coração pode estar triste, pode estar contrito, pode estar desesperado, mas Deus sempre tem alguma coisa para fazer conosco. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos traz nesse salmo para que nós não venhamos ficar preocupados, nem ficar indignados com aqueles que fazem o mal. Porque muitas das vezes a gente vê a pessoa que faz o mal prosperar na vida. E o nosso coração fica, mas por que que ele está prosperando na vida? Por que que ele faz o mal e ele prospera? A Bíblia diz, não se preocupe com isso, porque logo eles são como uma erva, eles vão murchar, logo eles vão desaparecer. Mas aquele que confia no Senhor e habita no esconderijo do Altíssimo, habita com Deus, verdadeiramente será alimentado.
assim como nós somos alimentados pela palavra de Deus. A Bíblia diz para nós deleitarmos, descansarmos, e nós no Senhor, ou seja, toda a nossa preocupação nós vamos colocar no Senhor. A Bíblia diz também que, no versículo 4, que Ele concederá o desejo do nosso coração. E eu quero contar algo para os irmãos. Esses dias eu escutava o testemunho de uma ministrante, uma pastora que ministra, fala muito sobre libertação, de cura. E ela disse o seguinte: eu fiz planos na minha vida. Eu pensei em várias formas, várias situações, para que eu pudesse ter um sucesso na vida, ser bem-sucedida. Então ela disse que aceitou Jesus, já era na sua maturidade, e sempre estudou, sempre buscou algo. E ela começou a pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma pessoa que tem um certificado de um ensino superior. Eu quero ter um nível de uma universidade. E sempre orando ao Senhor, pedindo ao Senhor isso. E ela naquela época não cuidava de igreja, não ajudava o seu esposo, que é pastor. Simplesmente ia na igreja, era membro da igreja. Com o passar do tempo, ela começa a envolver com algumas coisas da igreja. E vai estudando ao mesmo tempo, vai paralelamente planejando, consoante ela planejou todas as coisas. Só que chega um determinado tempo, ela está prestes a concluir o seu curso. Ela toda feliz, se formando em biologia, tendo a sua profissão, a sua função, já dentro de um hospital como enfermeira, e se formou em biologia e pensou: olha, agora eu vou exercer a minha profissão, exercer a minha função. E quando ela pegou naquele diploma, naquele certificado, foi lá na colação de grau, se vestiu ali de preto, com aquele chapeuzinho na cabeça, toda feliz, pegou naquele canudo, naquele diploma, cumprimentou os seus parentes, deu um abraço em todo mundo. E quando ela chega em casa, vem a voz do Senhor e disse: eu concedi a vontade do teu coração. Eu concedi o desejo do teu coração, mas você vai trabalhar para mim na obra. Sabe, às vezes a gente tem situações que nós planejamos, mas Deus planeja outra. Quando eu deixei a nação do Brasil em rumo a Portugal, fazendo o caminho inverso de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal para descobrir o Brasil, quando eu chego na nação portuguesa, saindo do meu país, eu lembrei que dentro da minha mala tinha um cartão de despedida da empresa que eu trabalhava, e vários dos meus colegas assinaram aquele cartão. Mas aquilo, eu lembrei-me numa altura de adversidade, numa altura que eu estava passando muita dificuldade com o processo de imigração. Todo fruto, ele passa por um tempo para que ele possa romper aquela terra, para que ele possa vencer naquela terra e dar fruto. E eu ainda estava sendo enxertado naquela terra de Portugal. Eu ainda estava sendo colocado naquela terra de Portugal. Mas quando eu saí do Brasil, eu achei que eu era o cara. Eu achei que eu era o tal. Eu achei que eu fazia e acontecia. Eu achei que eu chegava em Portugal e ia arranjar os melhores empregos. Achei que eu estava preparado. Já contei isso para vocês aqui. Mas o que aconteceu é que a semente ainda estava caindo na terra. E a gente faz planos, tem sonhos. O nosso coração, ele fica pensando e projetando coisas. E ali, quando eu cheguei naquele local, na hora da adversidade, eu mexia nas minhas coisas, na mala, e encontrei um cartão escrito várias mensagens dos meus colegas. E dentre elas, a de um servo de Deus. Alguém que servia ao Senhor,
que conhecia a palavra do Senhor e escreveu no cartão para mim. Salmos 37:5, só esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Esse versículo ele está dividido em 3 partes, ou como os teólogos gostam de dizer que Salmo não tem versículo, mas ninguém aqui está preocupado com teologia, nós estamos preocupados com palavra. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, a primeira parte. Então, quando eu olhei para aquilo, eu lembrei que há uma solução para as coisas, e eu corri em entregar os meus caminhos ao Senhor. A segunda parte era confiar nele. Então todo projeto, todo plano que eu tinha feito, eu passei a deixar em stand-by e passei a confiar nele. E quando a gente confia no Senhor, a gente passa a entregar todas as coisas para Deus. E eu comecei a ver que a minha vida e a vida da minha esposa começou a tomar outro rumo. Eu comecei a ver que quem dava a direção e guiava os passos era Ele. Porque nós temos situações da nossa vida que nós vivemos, que nós ficamos se perguntando muitas das vezes: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo nesta altura da minha vida? Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão planejadamente como eu planejei? Você já pensou você estudar, investiu ali numa faculdade, investiu anos do seu estudo, tirou o certificado e Deus fala para você: olha, agora você vai trabalhar para mim. Ao invés de você ensinar na faculdade, você vai ensinar a minha palavra. Ao invés de você lecionar ali aos homens, você vai lecionar ao coração, ou aos corações que ouvem esta palavra. Ali naquele momento, eu comecei a ver que eu era completamente dependente do Senhor. Mas todos os desejos do meu coração, Deus concedeu. O trabalho, na área que eu queria, na hora que eu queria e da forma que eu queria. Até que um dia Deus nos tira novamente da nação de Portugal e nos traz para essa nação da Inglaterra. Aqui você entra no país, você não trabalha na sua área, você vai trabalhar em outra área, e de repente você começa a se perguntar: mas por quê? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que as coisas de ruim acontecem comigo? Mas daí de repente a voz do Senhor diz e brada no seu coração e lhe dá uma outra direção e chama você novamente para entrar no caminho que Ele tem projetado para você. Às vezes a gente pensa que aquilo que está no nosso coração é o mais certo para a nossa vida, mas nem sempre é. Às vezes o que é mais certo para a nossa vida é nós entendermos o que Deus tem para nós, aonde Ele quer que nós iremos dar esse fruto, iremos descansar no Senhor. E eu queria dizer para você que me ouve aqui, que nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Sabe, chegou uma época da minha vida que eu fui trabalhar lá em Portugal, no escritório, saí de onde eu estava e tive a oportunidade de estudar alguns cursos na área de informática, e trabalhar nesta área foi para a qual eu tinha no meu coração. Só que chegou uma altura da nossa vida que a gente pensa que as coisas estão indo tudo bem. Tá tudo certinho, tá bem, o dinheiro tá entrando, as contas estão sendo pagas, eu estou conseguindo salvar algum dinheiro, guardar alguma coisa, mas depois lá na frente a gente vê que parece que um vento vem sobre a nossa vida
E ali um dia, a empresa que eu trabalhava, eu trabalhava no escritório lá em Portugal, passou por uma crise muito grande. O mercado que ela trabalhava estava em crise, como nós vamos passar por esse momento agora a nível mundial. É um tempo que nós vamos passar, é um tempo que nós talvez não vamos colher, alguns, para outros, é em tempo de adversidade que Deus faz prosperar. Mas de uma coisa eu quero dizer a você que me ouve: mantenha sua fé no Senhor e entrega tudo na mão dele, porque ele sabe o que faz. Nós só precisamos continuar. Vai vir tristeza, vai vir luta, vai vir vento, vai vir tempestade, mas ele sempre está conosco. E nessa caminhada que nós andamos com o Senhor, a empresa começou a ir à falência. E eu comecei a procurar trabalho. Só minha esposa estava trabalhando, eu estava trabalhando e não recebendo. E eu disse para a empresa: olha, então eu prefiro sair e procurar trabalho. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu conversei com algumas pessoas e consegui um outro trabalho, mas não era na mesma área que eu estava. Muitas pessoas conhecem lá em Portugal chama-se estafeta. Estafeta é aquela pessoa que pega as contas, pega tudo que tem que ser feito e vai para a rua. Vai nos bancos, vai nas empresas, vai fazer entrega. No Brasil isso se chama office boy. E eu arrumei um trabalho de estafeta, mas dentro de um prédio. Um prédio grande, tinha 11 andares na parte de cima e 5 andares na parte de baixo. É igual nos filmes americanos. Pegava-se um carrinho, parecia um carrinho de supermercado, com várias separações. Eu separava as correspondências de todo o departamento e subia a entregar nos departamentos do prédio todo. Conhecia o prédio inteirinho na palma da minha mão. Eu e uma jovem, que na época acho que ela tinha uns 19 anos, crente também. E eu já tinha naquela altura uns 30 e tal. E eu comecei a procurar trabalho. Que eu falei: não, isso aqui não é para mim, eu fico andando o dia inteiro, dói meu pé. Eu não podia ver uma cadeira que eu queria sentar na cadeira, eu não podia ver alguma coisa que eu queria encostar, de tão cansado que eu estava de tanto andar. E naquela altura eu comecei desesperadamente a procurar um trabalho. E quando chegou um determinado dia, apareceu uma oportunidade. E eu falei: é agora. É essa oportunidade que eu preciso. Fui lá, fiz ficha, fiz entrevista, passei, tudo certo para começar. Só esqueci de perguntar quanto é que eles iam pagar. Eu estava tão empolgado que eu nem estava preocupado quanto que eu ia ganhar. Eu só queria sair fora daquele trabalho e voltar a sentar atrás de uma mesa de escritório novamente. Até que cheguei no trabalho e contei para minha colega, que é crente também. Naquela altura, 19, 20 anos ela tinha. E ela me contou uma história. Deus usou aquela menina naquela hora. Ela olhou bem para mim e falou assim: irmão, eu sei que o irmão está empolgado, está contente, vai sair daqui. Mas eu tenho que te contar algo que eu estou sentindo no meu coração. Certa vez um homem, ele pegou os seus discípulos e queria ensinar uma lição na vida deles. E levou os seus discípulos num campo, numa região agropecuária, e encontrou um senhor que tinha apenas uma vaca, uma casinha simples, a vaca ali, e o senhor todos os dias ia lá, tirava o leite da vaca, levava para casa, preparava todo ali aquele preparo, fazia o queijo, preparava o queijo e depois andava a pé para pegar um outro transporte para ir para a cidade grande. E na cidade grande ele vendia os queijos. Voltava para casa, esperava a vaca ter mais leite, tirava o leite, fazia o processo do queijo, preparava o queijo, andava distante,
pegava um transporte e depois vendia os queijos na cidade grande e voltava para casa. E aquele homem falou para os seus discípulos: vocês veem o processo da vida como ela é? Está tudo controlado na vida dele. Está tudo certo. Ele não precisa de nada. Ele tem já a vaca que dá o leite. Ele tem ali o processo que ele faz em casa que não precisa de ajuda de ninguém. Ele vai para a cidade, vende tudo, volta para casa e traz um troquinho de dinheiro. A vida estava acertada. Tem situações na nossa vida que não precisa mexer. Tá bom do jeito que tá. A gente é que se acomoda. Tem hora que a gente fica sossegado. E ela me disse assim: esse homem disse aos seus discípulos: eu vou ensinar vocês uma grande lição. Esperou o homem ir deitar. Pegou aquela vaquinha, subiu com a vaquinha num barranco lá em cima e empurrou a vaquinha daquele barranco. A vaquinha caiu lá embaixo e morreu. Aquele homem levantou cedo, olhou, cadê a vaca? Foi procurar, ela tinha caído do barranco, morreu. E ele ficou desesperado. E agora, o que vai ser de mim? Uma tragédia acabou com o seu ganha-pão, com o seu sustento, com aquilo que você tinha, que lhe trazia para casa. E as situações que acontecem assim na nossa vida. E eu confesso aos irmãos, não ia contar essa história, mas o Espírito de Deus está colocando isso no meu coração para contar. E naquele momento, aquela história diz que aquele homem triste entrou para casa, chorou junto com seus filhos, com a sua esposa, e disse para ela: eu preciso ir para a cidade agora. Eu vou ver se eu arrumo um lugar, porque eu não consigo ir e voltar todo dia, eu preciso arrumar um trabalho. E foi para a cidade grande. Quando chegou lá, o pouco dinheiro que ele tinha, ele começou a bater de porta em porta tentando arrumar um trabalho. E as portas se fechavam. Pá, tem trabalho? Não. Precisa de alguém para trabalhar? Não, eu não preciso. Ele começou a entrar em desespero. Olhou no seu bolso, ainda tinha um pouco de dinheiro. Mas ele olha, lê e vê lá um galão de leite. E ele pensou: eu só precisava do leite. Comprou aquele galão de leite, correu para casa, fez o queijo, voltou para a cidade vender. Aí ele começou a ver que o processo de comprar leite pronto e voltar para casa era mais rápido do que esperar a vaca ter o leite certo para poder tirar. E os anos foram passando, e aqueles jovens, com aquele seu mestre, os seus discípulos e o mestre foram embora. Passou-se alguns anos. O mestre chegou para os seus discípulos e falou: agora nós vamos para a lição final. E eu quero que vocês venham aprender. A lição final é aquela que nós praticamos no começo. Levou de volta no mesmo local, aonde ele e os seus discípulos empurraram a vaquinha dali. E quando chegaram lá, encontraram um grande laticínio, que não só produzia mais queijo, mas produzia manteiga, embalava outras coisas para laticínio, iogurte, etc. E tudo que era derivado de queijo. E ele disse para os seus discípulos: moral da história, às vezes é preciso acontecer algo inesperado em nossas vidas, ou até mesmo alguma desgraça, para mudar a nossa história, para nos fazer algo novo, algo que a gente não esperava. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a você que entregou o seu caminho a Cristo, não desanime, Ele está com você. Não desespere, Ele está com você. E a Bíblia nos diz que muitas das vezes o nosso coração é enganoso. O nosso coração tem desejo de tal coisa, mas quem sabe de tudo é Deus. E eu gostaria de partilhar com os irmãos uma reflexão. Sabe que sempre depois nós fazemos uma reflexão, e eu gostaria que você olhasse comigo essa reflexão que nós vamos partilhar com você, que nós vamos trazer para o seu coração.
porque Deus sempre tem algo novo, algo para fazer no nosso meio, e Ele faz coisas maravilhosas, coisas que nós não esperamos, coisas que a gente às vezes precisa acontecer, precisamos passar para a gente poder falar, não, realmente Deus tinha alguma coisa para fazer, Deus tinha algo, e a gente não consegue entender na hora, mas só depois a gente acaba compreendendo. Como está o seu coração? Às vezes o nosso coração, ele está assim um pouco triste. Vocês estão vendo aí a imagem? Amém? Às vezes o nosso coração, ele está na mente vários caminhos. A gente quer tomar uma direção, quem está conosco, ao nosso lado, quer tomar outra. Mas deixa eu lhe dizer algo bíblico. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. A você que entregou a sua vida a Cristo e deixou Cristo governar, nem tudo está perdido. Quando a gente era criança, a gente não tinha preocupação, era tudo festa. Eu lembro quando eu ainda não ia na escola, que época boa, não tinha que fazer a lição de casa, não tinha que se preocupar com nada, era brincar e brincar e brincar, mas depois chega o primeiro dia de aula, e eu me lembro de carregar o material para a escola, a minha lancheira, a minha comida que eu levava, minha sandes, o meu lanche, minha merenda, né? E depois começa as primeiras perguntas. O porquê disso? A gente, quando é criança, tem a tendência a perguntar muita coisa. Por que isso é assim? E a gente vai crescendo e as dúvidas continuam. Mas por que tem que trabalhar? Por que tem que sair de casa? Por que tem que ganhar dinheiro? Por que tem que pagar a conta? Por que tem que fazer assim? E a gente não entende. E as responsabilidades vêm, o estudo aumenta, você começa a ver muita coisa. Eu lembro quando eu perguntava assim, mas por que matemática? Por que eu quero saber a raiz quadrada disso? Eu não vou usar isso. Mas a gente começa a ver que não tem como fugir desse sistema. Ou você estuda, ou você estuda. E muitos pensam em desistir. Mas não desista, continue. E aí a gente começa a olhar e fala, nossos livros estão aumentando. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não é. Mas o sonho de ser alguém não para por aí, porque mesmo formado, a gente tem que continuar estudando. E a gente vê que cada degrau que a gente sobe na vida, a gente começa a encontrar algumas coisas que nos fazem mais realizados. Mas nem sempre é como nós planejamos. Às vezes, tem um obstáculo no meio para nós enfrentarmos. Mas sabe o que é pior nessa história? É quando nós tentamos saltar esse obstáculo e ainda carregamos um peso que não nos deixa completar, não nos deixa chegar do outro lado, não nos deixa atravessar aquela ponte. E a gente carrega aquele peso por um bom tempo e a gente nem sabe o que a gente está carregando. Talvez porque a gente está fazendo o que a gente não gosta. Talvez o que a gente esteja para fazer é algo que Deus ainda não se manifestou ou revelou para nós. E as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas. Parece que você está no labirinto. Você tem planos, projetos, você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer ter mais dinheiro. E aí um dia você fala, eu vou atravessar o país e vou ganhar dinheiro. Eu vou subir naquele avião e vou chegar lá e vou conquistar as coisas. Eu só quero comprar um carro novo, uma casa e ajuntar um dinheiro e voltar para a minha terra. Mas de repente, quando você está prestes a entrar naquele avião, você vai despedir de quem você mais ama. Muitas das vezes você deixa filho para trás, às vezes vai um esposo na frente e você fica, às vezes você foi na frente e deixou alguém para trás, para começar a sua nova jornada. É tão difícil,
Um está de um lado, outro está do outro. A comunicação é só por telefone e muito escassa muitas das vezes. De repente, um coração está de um lado e o outro do outro. Só que eu deixo lhe dizer uma coisa. Nós somos seres humanos e nos foi concedido planear, fazer planos, sonhar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Aí a união novamente de tudo acontece. Você vai novamente estar junto com quem você ama. E você nota que as brigas continuam mesmo quando estavam em outro país. Então o problema não é geográfico, o problema é entre você e quem está próximo de você. As confusões continuam, um para cada lado. E tem hora que um diz para outro assim, olha, eu prefiro nem ouvir e ficar calado. Mas às vezes o coração fica tão triste que a vontade é de se isolar. Passa um tempo, o coração fica tão fechado que você tranca o seu coração e tira a chave fora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sempre há um conselho amigo para aquele que estende a mão, porque Jesus nunca deixou a sua mão encolhida, mas estendida para nós. Sabe, às vezes nosso coração pesa mais do que a nossa razão. Às vezes a decisão do nosso coração fala mais alto do que a razão. E a gente toma decisões na vida que o nosso coração cai em uma armadilha. Pá! Fomos pegos. E a gente pensa agora, o que vamos fazer? Qual porta agora eu vou entrar? Para onde eu vou correr? E tem hora que o nosso sentimento na nossa memória é só de culpa. E a gente pensa, o único culpado sou eu. E a gente começa a ficar tão chateado conosco mesmo, que a gente começa a desistir dos sonhos, dos projetos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se o próprio Deus não desistiu de mim, quem sou eu para desistir? E o coração está tão ferido, apertado e tão pequenininho. E a gente tem vontade de se isolar novamente. Mas olha, lembre-se, outrora você entregou a vida a Cristo. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Situações acontecem e você precisa praticar. Você precisa perdoar. Sabe quem? Você precisa fazer as pazes com você mesmo. Você precisa muitas das vezes olhar no espelho e falar, olha, eu te perdoo. Olha, eu quero perdoar, eu quero fazer as pazes consigo mesmo. Olha, pega o seu espelho e olha para ele e diga, olha, eu quero fazer as pazes consigo mesmo. Sabe por quê? Porque o perdão cura, liberta e restaura. Ei, pare. Não é bem assim. Às vezes você pode estar dizendo, não é fácil perdoar. E quando quem magoou está do outro lado? E quando quem magoou a mim, não sou eu mesmo, mas alguém me magoou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Sabe por quê? Você já é livre. Você já está liberto. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Sabe outra coisa que eu quero lhe dizer, quero partilhar com você? Os fracos jamais perdoam, pois o perdão é uma característica dos fortes. Vocês lembram daquele lutador, o Rocky Balboa? Que ele cantava, tinha aquela musiquinha do rock quando ele entrava nos ringues, e ele mesmo escreveu essa frase: o seu maior adversário é você mesmo. Acredite nisso no ringue e acredite nisso na vida. Às vezes o ringue é a nossa história, é a nossa vida, é aquilo que nós passamos, é as nossas dificuldades. Mas se você vencer você mesmo, se você superar você mesmo, há um espaço, há um tempo para você recomeçar. Vamos em frente? Vamos saltar novamente, vamos avançar, porque você vai conseguir. Sabe, o seu futuro depende das suas escolhas no presente. É agora. Você pode escolher as coisas agora.
Ah, mas é fácil falar. Tem hora que a gente está caminhando e parece que não tem ninguém ao nosso lado. A gente está sozinho. Mas quando a gente olha pelos olhos da fé, a gente vê que tem alguém caminhando do nosso lado. Quando a gente vê que nas horas da adversidade você olha do lado e fala, olha, tem outra pegada caminhando comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se a sua conduta agradar a Deus, Ele firma os teus passos. Se você andar consoante a Bíblia diz, se você renunciar o pecado, se você praticar a justiça, se você renunciar o desejo do seu coração, que às vezes é pecaminoso, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu deveria fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não deveria, este eu tenho feito. Mas se você agradar o Senhor Jesus, se você agradar, Ele firmará os teus passos. Ele colocará tudo novamente em seu lugar. E você voltará a ver as pegadas dele novamente andando junto com você. E você verá, nem tudo está perdido. E sabe, tem uma hora que você nota que as pegadas dele se encontram com as suas. E você está passando uma dificuldade tão grande na sua vida, que você volta a olhar novamente e fala, poxa, eu não estou vendo mais Jesus, porque agora eu estou vendo só as minhas pegadas. E de repente você se sente uma voz suave dizendo, não desanime, tenha fé. Sabe por quê? O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. E ali, parece que a gente vai secando, o vento vai levando toda a nossa folhagem. E a gente fica seco novamente. Mas lembra da pregação, da mensagem da semana passada dos frutos? Os frutos ainda estão aí para ser nascidos. E embora toda aquela dificuldade aconteça, você vai romper, e mesmo a terra seca, você vai romper. Nada está perdido. E você pensa que você caminha sozinho. E você escuta uma voz dizendo, ei, essas pegadas que você vê na areia, essas pegadas que você está observando aí na areia, que você pensa que são só suas, não, são minhas pegadas, porque você está no meu colo. Jesus não esqueceu de você. E aí você volta novamente ali com a semente, rompendo naquela terra seca. Sabe por quê? Porque a espera jamais será maior do que a recompensa daqueles que esperam no Senhor. A sua recompensa será maior. Não desista, seu coração pode estar triste, pode estar ainda não tão firmado, mas um dia eu quero que você saiba que quando você olhar para trás, você verá que os problemas que na altura eram, na verdade, como se fossem os degraus tão altos, mas eles é que te levaram à vitória. Um dia você vai olhar para trás e ver que todos os problemas eram, na verdade, degraus que te levaram a uma vitória em Cristo Jesus. E você há de ver que crescer é fazer de todo tropeço um recomeço. Guarda isso no seu coração. Crescer é fazer de todo tropeço um recomeço, para que Cristo reine na minha vida e na sua vida, porque Ele necessita trabalhar algo, e quando Ele trabalha em nossas vidas, Ele muda tudo, Ele reconstrói tudo novamente. E a mão do Senhor é ela que nos faz, ela que nos guia, ela que nos traz, ela que nos dá renovo, ela que mostra para nós tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos. Nem tudo está perdido. Há momentos que nós vamos romper e parece que a gente não vai conseguir, parece que nossos frutos não vão dar certo, e nosso coração fica tão triste, tão desanimado, tão desesperado. Mas ali nós devemos de lembrar que a Bíblia nos diz que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque do coração procedem as coisas que saem para a vida. De tudo que você tiver que guardar, guarda a tua mente, não deixa ela ficar poluída, não deixa ela ficar conturbada. Deus tem um projeto na sua vida, na sua história. Você acha que você veio aqui à toa?
Você acha que ele mudou o curso da história e você veio aqui para ficar à toa? Não, ele está trabalhando nesse solo para que a boa semente venha romper. Às vezes você olha e fala assim: que solo é esse? Que solo duro que não está rompendo nada? Que solo é esse que não está acontecendo nada? E você fala assim: poxa, se quando você olha para trás, você vê que você já passou pior. Eu muitas das vezes eu olho para trás e falo: Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, porque outrora eu já vivi pior. E tem hora que a gente tem que lembrar do livro de Apocalipse e falar assim: olha, volta ao pequeno amor, ao primeiro amor. Volta aonde caíste. Volta a amar a Deus e amar todas as situações. E lembra que você já viveu pior que isso. E que hoje você está melhor do que você estava no passado. Porque Deus, Ele não esquece em nenhum momento de nós. É nós que ainda não deixamos Ele controlar o nosso caminho. E nós queremos a força toda pegar nesse caminho e falar: não, aqui quem manda sou eu. Quem decide sou eu. E a gente olha e fala assim naquela caminhada: poxa, mas Deus parece que não esqueceu de mim. Deus parece que não tem nada para mim. Quando é o contrário, Ele está lá, moendo, espremendo a uva para dar um bom suco, espremendo a azeitona para dar um bom azeite, para aquilo sair o melhor azeite, o melhor sumo daquela uva. Deus tem um projeto para fazer na sua vida. Deus tem algo para mudar na sua história. Lembre-se que crescer é fazer de todo tropeço um recomeço. Toda vez que você tropeça, recomeça novamente. É tempo de mudar a história. Lembra da história da vaquinha? Há coisas que acontecem que a gente não entende. Quando aquela irmã contou essa história para mim, eu olhei para ela, fiquei olhando sem entender. Só ouvi. Talvez você esteja como eu estava naquele dia. Ouvi, mas não entendi. Mas guardei aquela história no coração, mas fiquei sem entender. E continuei a minha vida. Fui contente lá, pedi a conta no trabalho, despedi-me do trabalho e fui para o outro trabalho. Quando cheguei lá, no outro trabalho, eu falei: nossa, mas é muito longe. Tinha que pegar primeiro um trem, um comboio, pegar o segundo comboio, depois do segundo comboio, tinha que andar 35 minutos a pé. E quando eu olhei e cheguei na empresa, que eu fui assinar o contrato, porque eu aceitei o trabalho sem ver quanto eu ia ganhar, é que eu olhei e falei: mas só isso? Isso aqui, um part-time que eu faço em Lisboa, eu ganho isso. E eu estava trabalhando fora de Lisboa. Eu falei: não, por isso aqui não dá não. Trabalhei poucas horas na empresa. E comecei a fazer as contas, falei: não vou conseguir pagar nem o meu aluguel, nem o transporte. Mas isso aqui é muito pouco. Ah, mas é isso que a gente paga. E eu esqueci de perguntar, o erro foi meu. E eu saí, como eu te mostrei no slide, às vezes a gente não se perdoa a nós mesmos, porque a gente chega a falar assim: poxa, eu não me perdoo a mim mesmo. Olha o que eu fiz. Despedi-me do trabalho e agora eu estou sem nada. Estou sem trabalho nenhum. Cheguei em casa, contei para minha esposa, ela viu a tristeza do meu coração e ela disse assim: não se preocupa, eu sustento você. E eu olhei bem para ela e falei assim: mas isso é função do homem, né? E guardei aquilo no meu coração. Eu falei: não, eu tenho que ir à luta. E fiquei desesperado. Aquilo era uma sexta-feira. Quando chegou na semana seguinte, eu batalhando para trabalho na segunda, na terça. Quando chegou na quarta-feira, eu orei ao Senhor, meu coração triste, conturbado. Orei ao Senhor e falei com o Senhor: Senhor, mas por quê? Por que isso aconteceu comigo? Agora eu perdi o trabalho, agora eu não estou conseguindo ter o mesmo trabalho, saí, despedi-me do trabalho, agora aquele outro não pagava, não dava nem para pagar o aluguel, como é que eu vou fazer agora? E eu orei ao Senhor. Eu me recordo como se fosse hoje, quando eu terminei a oração, era 3:55 da tarde.
E eu voltei na internet e tinha lá uma vaga de um trabalho. E quando eu cheguei, eu olhei e falei, nossa, isso aqui é tudo que eu queria. E quando eu estava ainda na outra empresa que ela faliu, eu lembrei-me que eu fiz uma oração para o Senhor, porque um dia eu liguei para o suporte técnico dessa empresa e me atendeu um brasileiro lá em Portugal. E eu falei no meu coração, eu falei, Senhor, se esse brasileiro está trabalhando aí nessa empresa de suporte técnico, eu também posso trabalhar. E eu só sussurrei no meu coração e disse, Senhor, como eu gostaria de trabalhar nesse lugar. Quando eu cheguei às 5:45, pela internet, fiz lá minha ficha, preenchi tudo, mandei. 4h30, o telefone toca. 35 minutos depois. Senhor Roberto, pode comparecer aqui para uma entrevista agora? Falei, posso, mas tem que ser agora, que nós fechamos 5 horas. Saí correndo de casa. Cheguei lá, fiz um teste rápido, fiz a entrevista e ele disse, você começa amanhã. E o quê? Ele falou assim, vai trabalhar dentro da Portugal Telecom. E lá foram 7 anos de trabalho, atrás da mesa do escritório. E Deus me honrou naquele lugar. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, que tem certas situações que acontecem na sua vida, que na hora você não entende. Tem certas estruturas que são abaladas, para que depois possa ser reconstruído novamente em cima. O Senhor, Ele não remenda o vaso, Ele quebra e faz de novo. O Senhor, Ele não põe vinho novo no odre velho. O odre é aquilo que feito de pele de animal. Porque se Ele colocar o odre novo o vinho novo dentro do odre velho, que é aquele recipiente que era feito de pele de animal para segurar o vinho se arrebenta, o vinho arrebenta aquilo porque aquilo é velho. Deus, Ele não faz um remendo de um pano velho num tecido novo. Quando Ele faz, Ele refaz tudo novo. Mas esse processo dói um pouco. Mas deixa eu te contar uma coisa. É necessário para que seja reconstruído. E o nosso coração às vezes não entende. Mas Ele sabe. Você tem que só caminhar no Senhor. Você tem que só prosseguir no Senhor. Confia no Senhor, porque eu entregar o caminho a Ele, você já entregou. Confia no Senhor e Ele fará os desejos do seu coração. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor, a todo que me ouve nesta mensagem, Pai, a todo que está escutando no Senhor Deus neste momento, Pai, quantas das vezes você já se perguntou, porque eu não vou nem perguntar se você já falou, eu vou afirmar. Quantas das vezes você já afirmou, como eu também já afirmei, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo comigo? Mas eu quero nesse momento orar pela sua vida e dizer, não desista, Deus está contigo. Você pode só olhar e ver uma pegada na areia, mas não desista, porque Ele está lhe carregando no colo. As coisas às vezes são tão difíceis para a nossa vida, mas com Cristo o amanhã será melhor. Tem uma coisa que eu aprendi e eu quero repartir com os irmãos. O amanhã, ele nasce outra vez. Amém? Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero que a graça do Senhor e a doce paz sejam com todos vocês.